Quintos anos. Hoje, quinta-feira, 15 de julho de 2021. Hoje você vai abrir o seu livro nas páginas 122 e 123. Esse artigo de opinião está em uma seção do jornal chamado Quebra-Cabeça. Em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? Então, lembrando que é sua opinião, ok? Artigo de opinião, quebra-cabeça. Por que será que está numa seção? Por que a seção tem esse nome? Porque uma seção do jornal chama-se quebra-cabeça. Então, aqui vem, provavelmente, porque tem o objetivo de fazer o leitor a pensar, refletir sobre um assunto, como se fosse um desafio de quebra-cabeça. Então, todo artigo de opinião tem o objetivo de fazer o leitor pensar, parar para refletir sobre aquele assunto, assim como um quebra-cabeça. Ok? Número 3. Você já foi chamado de pré-adolescente? Lembrando que pré é uma palavra que vem antes da adolescência. Você já foi chamado de pré-adolescente? Você se considera um pré-adolescente? Ou você se considera uma criança? Ou você se considera um adolescente? Segundo a lei brasileira, adolescente é a partir de 12 anos completos. Então, segundo a lei, criança, né, é até 11 anos e 11 meses. Então, segundo a lei, você é uma criança. Mas aqui está dizendo, você já foi chamado de pré-adolescente? Eu mesmo vivo chamando meus alunos de pré-adolescente, né? Na verdade, eu chamo até de adolescente, né? Você se considera um adolescente? Lembra que nós em ciência estamos estudando sobre adolescência? Você se considera um? Então aí é a resposta pessoal sua. Número 4. Copie do primeiro parágrafo para você copiar. Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. Então vamos voltar lá no texto. Leitura, artigo de opinião. Pré-adolescente é criança? Vocês leram isso nessa terça-feira, né? Então olha só. Tá pedindo pra gente copiar do primeiro parágrafo a opinião da autora. A autora é Rosalie Saião, né? Então vamos ler. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que alguns gostam disso, porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Tá pedindo para copiar a frase sobre o assunto. Qual o assunto? Qual que é o assunto desse artigo de opinião? Pré-adolescente é criança. É criança? Eu pergunto. Qual aqui dessas palavras, dessas frases, é opinião da autora? Você foi chamado? Não, né? Então, olha só a opinião, né? Eu acho a coisa mais estranha. Então, quando eu coloco eu acho, aqui a Rosalie Saião colocou a opinião dela. Então, você vai copiar isso daqui, ó. Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Né? Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Esta é a opinião. Então aqui você vai copiar lá na atividade. Agora que você já copiou, ó, né? Número 4, ó lá, já copiou a opinião. Lembrando que a opinião de alguém, como eu vou copiar totalmente a fala de alguém, eu uso, né, aspas, tá bom? Porque é totalmente fala de outra pessoa, né? Então vamos lá. Número 5. Leia estas expressões. Pré-provas, pré-jogo, pré-férias. Então vamos lá. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. O que ela fala que pré?
Pré significa antes de alguma coisa. Ó, lembra também, ó, tá entre aspas. Por que tá entre aspas? Porque é a Roseli Saião falando, copiei exatamente. Então, pré significa antes de alguma coisa, tá? Pré-vestibular, antes do vestibular. Pré-escola, antes da escola. Tá? Pré-adolescente, antes da adolescência. Ok? Número 6. Como a autora explica a expressão pré-adolescente? Como que ela explica essa expressão? Pessoa que não é mais criança, mas também não é adolescente, né? Eu acho que vocês todos já ouviram ou vão ouvir dos pais, né? Que os pais falam assim: ah, mas viu, você é criança ou é adolescente? Algumas coisas você é criança, outras coisas você é adolescente, né? Então a autora Roseli Saião diz no artigo: o que é uma pré-adolescente? É uma pessoa que não é mais criança, não gosta das mesmas coisas de criança, não fala mais como criança, não se veste mais como criança, mas ainda não é um adolescente, né? Não tem mais de 12 anos, também não faz tudo que um adolescente faz. Então ela explica dessa forma, tá na transição, né? Número 7. De acordo com o texto, qual é a idade em que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescente? Vamos voltar no texto? Quer saber uma idade, né? Vamos pensar, vamos ver, olha lá, pré-adolescente, onde tem uma idade, vamos ver, onde fala... Opa, achei o número aqui. Não precisa ter essa presença. Ser criança já dura bem pouco, só 12, depois eles não podem voltar atrás. Qual a idade? Ah, então olha lá. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes. Ah, olha só. 11 ou 12 anos de pré-adolescência. Então, qual é a idade? 11 ou 12 anos, né? Você coloca aí qual é a idade, olha lá. 11 ou 12 anos. Número 8. Releiam este trecho. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eu não vou gostar. Já aviso que eu não vou gostar. Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Então, o que seriam chamados os pré-velhos? Né? Antes da velhice, no caso, né? Então, também não iam gostar. Porque eu já não iria gostar. 9. Quando queremos defender uma ideia, uma opinião, temos de usar argumentos. Isso é muito importante, pessoal, tá? Não adianta eu falar, eu não gosto disso, eu não quero isso, ou eu quero. Eu preciso usar argumentos, argumentos. E isso é necessário para defender uma opinião, uma ideia. Não adianta eu falar, eu penso assim, pronto. Não. Eu preciso defender com argumentos. Então, o que é um argumento? Olha lá. Argumento é uma ideia, um fato, um raciocínio, né? Que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrito. Toda vez que nós estamos falando sobre qualquer assunto, né? Não, mas eu não vou mudar a minha opinião. A questão não é essa. A questão é que você precisa ver e ouvir outros argumentos. Por quê? Porque nós possamos refletir, né? Depois refletindo, para levar em consideração se aquele assunto, se aquele argumento tem lógica ou não. Né? Isso sim é conhecimento, tá? Então, olha lá, marque um X nas frases que expressam os argumentos, lembra? Argumento, fato, raciocínio, usados pela autora Roseli Saião para defender suas opiniões no artigo Pré-adolescente é criança? Então vamos ver. Pré-adolescente é uma expressão que não define o que a pessoa é. Exatamente, né? Pré-adolescente não define quem somos, né? Não define quem você é. Lá. Então coloca o X. Com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, lá.
podem estar no final da infância, mas ainda são crianças. Foi um argumento que ela colocou. Outro argumento, deve-se aproveitar a infância, porque dura muito pouco. Então, se você for a infância, se a gente for pensar que a infância é até os 12 anos, viu? E depois o resto de toda a vida? É adolescência, é jovem, adulto e é velho. Então a infância só dura 12 anos. Né? Muito pouco. Argumento. Outro, pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem? Não. Isso não foi o que ela colocou. Então eu não sinalizo, não coloco nada. Número 10. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista, por favor, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância. E para sempre. Todo mundo que é novinho, né? Fala quantos anos você tem? Ah, é quase 12, quase 13, quase 15, quase 18. Pergunte para alguém depois dos 20. Ela vai falar 21. Aí alguém fala, é nada, amanhã você faz 22. Não, mas eu tenho 21. É bem desse jeito mesmo. Então aproveite cada fase. Você ainda está na infância? Aproveite, porque está acabando. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é este conselho que a autora dá. A autora aconselha o leitor a fazer o quê? A resistir à vontade de querer ser mais velho. Né? Resista à vontade de ser mais velho. Porque se você soubesse quantas coisas mais velhos têm que fazer, é isso mesmo. Então a autora diz, resista à vontade. Né? Número 11. Você leu um artigo de opinião da Roseli Saião. Né? Ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre um assunto. Talvez se você for escrever sobre pré-adolescência, você pode colocar outras opiniões suas. Assinale a frase que expressa principal opinião defendida pela autora. Principal opinião. Use seu tempo livre, brinque muito. É isso que ela diz? Não, né? Ser criança já dura bem pouco tempo. Ser criança é muito importante. Qual a opinião dessas 3 frases é a opinião da autora? Coloque aí. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não pule etapas, aproveite o finalzinho da sua infância. Quando for adolescente, aproveite a sua adolescência. Quando for jovem, aproveite a sua juventude. Vida de adulto, aproveite a vida de adulto. Quando chegar a velhice, aproveite a vida da velhice. Tudo tem o seu tempo determinado. Não pule etapas. Ótima quinta-feira para vocês.